teremos um bate-papo muito interessante com o especialista Márcio Bassi, que vai estar falando o que aprendemos com 2020. E aí, qual que é a lição que você tirou desse ano? Eu tirei muitas, eu creio que você também. Então isso e muito mais no Movimento Jovem, que agora está no ar. Galera, estamos de volta ao vivo aqui na Hit TV e agora para tratar no Tribuna do Jovem um assunto muito interessante. Com o tema O que aprendemos com 2020? Eu já quero fazer essa pergunta, você responde para si mesmo. Faça uma autorreflexão. O que você conseguiu aprender com esse ano de 2020? Foi tão atípico, um ano tão complicado, tão delicado. Mas como eu disse aqui na abertura do programa, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E trouxemos aqui ele que já é da casa aqui, o Márcio Bassi, especialista, psicólogo. Ele vai tratar desse assunto, vamos tirar aqui muitas dúvidas, fazer muitas perguntas para que, de fato, até possa te ajudar a superar esse ano de 2020 que foi tão delicado. Agora, o Tribuna Jovem está no ar. É isso aí, galera. Já quero então apresentar o nosso convidado. Márcio, seja bem-vindo, meu xará. Obrigado, errar, pastor. Né? É um prazer estar aqui também. E o teu nome eu nunca esqueço. O pessoal estava perguntando para mim, como é que ele chama? Márcio. Por que de será, cor né? e salteado. Qualquer coincidência, né? Não vem ao caso. Coincidência. Exatamente. Marcião, já para tratar esse assunto assim tão delicado, né? De fato foi um ano difícil para todo mundo e ainda está sendo, né? Será que verdadeiramente as pessoas não estavam preparadas psicologicamente para receber esse impacto? Porque ninguém fica se preparando, ou talvez é um caso ou outro que se prepara para uma notícia supostamente ruim, ainda mais se tratando de uma pandemia. Para você, verdadeiramente as pessoas não estavam preparadas com tudo isso que aconteceu até o presente momento? Olha, na verdade as pessoas não estavam prontas, ainda não estão ainda. Porque está aí a possibilidade, né, da segunda onda. Tem aparecido no consultório muitas pessoas ainda angustiadas, aflitas, né, trazendo muitas questões mal resolvidas. E nisso a gente vê quem que está bem preparado para uma pandemia dessa. É interessante que tem um perfil. A gente pode trazer alguns pontos aqui para apresentar as pessoas que estão mais bem preparadas para lidar com a situação. São aquelas, por exemplo, que têm relacionamentos bem construídos. Quem tem bons relacionamentos significa que ela também, de certa forma, é bem resolvida. Legal. Ela consegue dar para o outro e receber do outro coisas boas. Isso faz com que ela tenha aí um network, né? Uma rede de apoio, tanto profissional quanto bem ministerial, positiva, né? Bem positiva. Então, quem tem bons relacionamentos desenvolvidos, ela consegue um pouco mais adiante. Se a gente fosse ampliar ainda mais, quem tem também, por exemplo, sentido, significado na vida, ela consegue também, mesmo no meio desse turbilhão de situações, encontrar aí um equilíbrio emocional muito claro, muito forte. Por quê? Porque ela percebe que a vida dela tem uma razão de ser, tem um sentido, tem um significado. Isso traz para ela uma certa segurança de que pode acontecer várias coisas. Ela sabe da onde ela veio, aonde ela está e para onde ela vai. Isso ajuda muito. E podemos acrescentar mais um item. Aquelas pessoas que resolveram bem o passado. Boa. Quem não resolveu bem o passado, quem tem pendências, quem tem questões mal resolvidas, seja com a família, seja aí com amigos, seja com a empresa, questões mal resolvidas, né, emocionalmente, elas não conseguiram sair daquele lugar lá de trás, daquele estágio em que ela está, e não conseguiu avançar. Aí, quando encontra uma pandemia dessa, ela não tem estrutura. Exatamente. Então, o que a gente pode ver nessa situação? As pessoas que têm pelo menos esse tripé, né, de elementos de suporte, tanto a nível de relacionamentos, quanto a nível de estar bem resolvido no passado e ter um sentido, né? Ela consegue perceber que a vida dela tem uma razão de ser, ela consegue lidar melhor com a pandemia. Legal. E muitos, né, que a gente vê aí, muitos realmente não têm esse tripé.
não têm, né, esses elementos básicos e por isso entraram em crise. Entraram realmente em situações difíceis e com essa possibilidade de segunda onda que vem, as pessoas ainda não se conscientizaram que elas precisam trabalhar esse básico, né? Esse básico. Porque trabalhando o básico, para nós fica mais fácil caminhar. Interessante, Márcio. Você citou aí vários tópicos, né, que foram abordados sobre estrutura, relacionamentos mal resolvidos, tanto na vida sentimental, profissional, espiritual, trata diversas áreas. Trazendo um pouco para essa parte sentimental, né? O índice de divórcio esse ano foi incrível, né? Há uma estatística que passou de 500% aí do que havíamos normalmente, né? E isso tem reflexo sim, de relacionamentos não mal resolvidos. De fato, as pessoas não conseguiram conhecer a pessoa que estava do lado dela, né? Porque, caramba, agora que ficou presente de casa, ela conseguiu de fato conhecer o companheiro conseguiu conhecer a companheira. Será que esse confronto, esse atrito, foi que abalou as estruturas desse casal, dessas famílias? Não foi nem a questão de atritos, a falta de conhecimento mesmo também. Tem pessoas que têm aparecido no consultório, geralmente é a mulher que aparece, não sei porquê. Ela aparece, entra em contato e fala, olha, meu marido. Geralmente é ela. Mas tem também a parte masculina, de vez em quando aparece por lá, pedindo ajuda em relação à esposa. Pessoas que têm TDAH, que têm autismo, e o cônjuge não tinha nem noção disso. Casado, e não tinha noção que a pessoa tinha. Transtornos de personalidade, e a pessoa não tinha noção, é casado com a outra, morava junto com a outra, não tinha noção. Isso a gente enxerga o quê? Falta de proximidade, falta de contato, falta de familiaridade, né? Cumplicidade. Quando falta isso, para identificar transtornos simples como esses, né? Sim. Imagina as outras questões que diz respeito à questão financeira, diz respeito à comunicação que é mal construída. Sim. E uma proximidade que às vezes é muito invasiva. A pessoa antes passava o quê? 6 horas, 4 horas por dia juntos? E olha lá. Quanto era isso? E olha lá, né? E olha lá. Agora, de repente, as pessoas passam quase 18 horas juntos. Ficou muito maior o tempo, para um espaço, né, limitado, que todo mundo dentro de casa. Mas é aí que tinha que aumentar o sentimento, que tinha que aumentar o amor. Eu achei interessante o que você citou aí, da pessoa procurar o seu atendimento já para ir apontando sobre a falha do outro. Né? A mulher diz, o meu marido, o homem diz, a minha esposa. Mas será que de fato eles entendem que talvez o erro pode estar neles? Muitas vezes não. Muitas vezes você não percebe. Por quê? Porque é mais fácil transferir para o outro as nossas responsabilidades. Assumir, né? Não, o outro que tem culpa, ele que resolva, ele que trate, eu estou bem, estou ótimo. Mas é muito interessante quando você faz essa pergunta, essa colocação, para a gente entender como a família não foi bem estruturada, como o relacionamento não está bem estruturado. Que muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, eu me sinto como um objeto, o que eu faço? Meu relacionamento com o meu cônjuge já não é mais como era, o que eu faço? Meu casamento eu sinto que deteriorou, está se tornando nocivo, o que eu faço? Isso aumentou muito com a pandemia, porque as pessoas têm que entrar em contato uma com a outra. Agora ficou muito mais difícil colocar aquela máscara social e dizer que está tudo muito bem, tudo muito bom. É preciso realmente trabalhar isso. É preciso conhecer o outro, para saber até se o outro está doente. Realmente, acho que foi no meio da pandemia, estava em torno de 54% que tinha aumentado o índice de divórcio. Agora eu não olhei, você falou que aumentou assustadoramente. Até teve uma psicóloga que falou sobre isso, né? Quando ela falou de mais de 500%, eu também um susto, falei incrível. Incrível. Aumentou muito mesmo. Muito, radicalmente. Sem contar a questão de agressão, tanto psicológica quanto física também. Os boletins foram feitos nessa época, né? Muita coisa. E está aumentando ainda, né? Porque teve aí um respiro, que as pessoas entraram numa fase um pouquinho mais branda, né? Onde elas puderam se locomover um pouco mais. Mas a tendência, né? Infelizmente, nós olhamos questão de prognóstico. Tendência é que essa fase seja apertada novamente
E novamente vem todas essas questões mal resolvidas. Proximidade, a comunicação, o conhecer o outro está faltando muito. As pessoas não se conhecem Intimidade, mais. né? Acho que pode dizer intimidade, Não, né? Intimidade homem com a mulher, com os filhos. Sim. Poxa. Infelizmente as pessoas confundem intimidade só com a parte sexual. Intimidade Exatamente. é muito mais que isso. Infelizmente, né? É conhecer o outro, saber o que o outro pensa, que o outro sonha, fracassos, desejos. Isso é intimidade. Dividir a vida com o outro. Só que as pessoas, né, no momento da crise, elas não têm estrutura para realizar esse movimento sadio de conhecimento. Porque elas também são afetadas pela crise. Certo. Elas também são impactadas, né, pela perda que elas têm. E muitas vezes elas, no relacionamento, trazem toda essa cobrança, essa frustração para um relacionamento que já está deteriorado, já está prejudicado. E por isso surgem esses divórcios que têm ocorrido de maneira assustadora. Só que pelo fato, Marcião, da pessoa assumir muitas responsabilidades. Agora, quando chegou essa pandemia, ela sentiu de fato que ela estava sobrecarregada e por isso que talvez ela não aguentou as pressões, acabou desistindo de tudo, de todos, porque às vezes a pessoa ela tem isso dela, não, tudo está sob meu controle, vamos dizer assim, o homem, não, o salário é eu que domino tudo, eu que faço tudo, eu que faço as compras, eu que controlo aqui o que entra, o que sai nessa casa e agora de fato chegou esse momento da pandemia e enxugou, deu uma segurada e talvez ele sentiu. E por isso que ele talvez até desistiu, porque achou que lá na frente ele não ia conseguir suprir as necessidades. Será que o fato da pessoa assumir tantas responsabilidades, isso acabou afetando também no meio da crise? Isso pesa e pesa bastante, porque a pessoa está já numa sobrecarga muito grande, está no esgotamento emocional muito grande. Né? Só que o que acontece? Quando ela vai perdendo, né, esse poder de decisão, esse poder financeiro, esse poder de definir o que deve ou não ser feito em casa, ela vai perdendo os seus recursos, isso também traz impacto. Ela se sente aí, a nível emocional, ela se sente desvalorizada, desprestigiada, ela acaba tendo uma baixa autoestima. E acaba ferindo o outro, porque ela se sente ferida. Então, percebe, os dois lados da balança são muito prejudiciais. O problema é que as pessoas não têm o equilíbrio necessário. Quando tem a oportunidade, eles mergulham de cabeça, só que ficam lá embaixo da água por tempo demasiado, não sobem para a superfície. E esse ficar tempo demasiado no trabalho, no estudo, no ativismo, seja ele onde for, isso nos afasta do outro. E quando o ativismo para, você sente que perdeu alguma coisa que não consegue definir, não consegue quantificar a sua perda, né? E você fica irritado com isso. Tem aí movimentos, né, de depressão, tem movimentos de irritabilidade, pode se tornar até agressivo. Então, olha só como falta aí o equilíbrio, tanto no, realmente como você pontuou, né, Márcio, as ações muito exageradas do homem, da mulher também, assim como a falta deles pode trazer prejuízo. Interessante. E Márcio, o que de fato nós conseguimos tirar de aprendizado e lição neste ano de 2020? Olha, se eu fosse pontuar, seria duas coisas. Primeiro, eu preciso ter bons relacionamentos. Porque hoje, na pandemia, o que mais a gente viu são as pessoas, no consultório, as pessoas falam comigo, Márcio, eu não aguento mais estar sozinho, não aguento mais não ter com quem dividir as minhas coisas, não aguento mais não ter com quem conversar. Olha só como ficou exacerbada a sensação de solidão. Estar sozinho, estar se sentindo solitário, algo muito ruim. Então, uma coisa que nós podemos tirar aqui dessa pandemia é a importância de relacionamento. Quem não tem relacionamento, quem não tem amigos, quem não tem pessoas que estejam próximas, ele não vai aguentar o tranco quando vier a situação difícil. E o segundo ponto que eu poderia tirar é como é importante eu ter as minhas questões bem resolvidas. Ter aí a minha construção de vida bem resolvida. Para quê? Para que mesmo que eu venha perder, né, tanto pessoas, quanto dinheiro, quanto bens, eu tenha aí alegria ainda em continuar vivendo. Porque eu estou bem comigo mesmo. Agora, quando a pessoa não tem essa alegria consigo mesmo,
quando ela não consegue se olhar no espelho e ver ali uma pessoa que vale a pena lutar a cada dia, né? Que a vida é um presente de Deus, ela acaba se entregando muito fácil e acaba entrando em crises aí existenciais, crises depressivas, de ansiedade. Então, se enxergar como alguém que vale a pena e cuidar dos seus relacionamentos é algo que eu tiraria dessa pandemia. Perfeito, perfeito. Você falou de lições que nós conseguimos aí carregar agora daqui para frente com o resto da vida, né? Que nós aprendemos em 2020, mas não quero dar ênfase ao erro, mas o que nós cometemos de fato esse ano de errado que não pode se repetir daqui para frente. E não pode se repetir. Olha, Exatamente. tem muita coisa que tem a gente muita pode coisa, dizer, mas viu? acho que existe aquelas que são pontuais, são chaves, né? Se a gente for pensar em família, né? Já que iniciamos aí falando um pouco sobre família, importante conhecer a pessoa com quem você divide a sua casa. A pessoa com quem você divide a sua casa, você conhece, você sabe quem ela é. Conhecer o outro, né? Como dizia o pessoal antigamente, comer 1 quilo de sal com o outro é muito importante, né? Dividir, ter conversa, ter assuntos com o outro, isso é necessário. Não podemos cometer o erro de dividir a mesma casa, o mesmo teto e não saber quem o outro é. Não dá, porque senão vamos entrar novamente naquele movimento de relacionamentos destrutivos, nocivos, violência, separação. É preciso conhecer o outro. Boa. E se a gente fosse tirar outro elemento aqui também, seria a questão de que você consiga, né, se desenvolver no sentido de profissional, no sentido de relacionamento, sem ser a questão de casa, né? Não pode errar, você tem que ter amigos para conversar, amigos para te estimular em relação à fé, amigos para te estimular, ou seja, você precisa ter contatos fora da família. E muitas pessoas não tinham. Elas tinham, tem pessoas que eu acompanho, elas tinham muitas vezes só 1 ou 2 pessoas como apoio, como aí alguém para segurar as mãos, né? Sim. Uma faleceu e a outra viajou. Nossa. Com quem que ela ficou? Com ninguém. Então, ter alguém para estar segurando a sua mão, estar junto com você, é algo que você precisa ter. Então, é necessário desenvolver relacionamentos positivos. Perfeito, perfeito. E, Márcio, se tratando de família, falando um pouco de família, conseguimos aí ver nesse período, claro, muitas brigas, confusões, lares conturbados, ou tiraram grandes experiências, né? Conseguiram se aproximar, tiveram afinidade a mais. Qual que é o conselho que você dá para os pais que estão agora conectados com a gente e também os filhos, né? Para que de fato no próximo ano, ou ainda neste ano, 2020, a gente possa estar mais próximos, mais família, porque às vezes a pessoa foca tanto, sei lá, no trabalho, estudos, não que isso seja errado, isso é legal. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter um crescimento, você tem que pensar no futuro sim. Só que às vezes a pessoa fica com a cabeça tanto lá na frente que ela esquece o momento atual e o fato de não estarem bem resolvidos agora, não vão conseguir nem chegar no algo futuro, né? Então, qual que é o maior conselho que você dá para os pais para que possam, de fato, estarem mais unidos com os filhos e os filhos com os seus pais? Algo bem prático, que acho que é isso que vale a pena, né? Para trabalhar relacionamento. Faça coisas juntos. Almoce juntos lá na mesa, pelo menos uma refeição no dia. Façam trabalhos manuais juntos. Diminua, né, a quantidade de equipamento, de uso de equipamentos eletrônicos. Porque senão você acaba conversando com o outro. É engraçado que às vezes a pessoa está aqui do seu lado, no sofá, e está conversando com você pelo aplicativo. Sim, sim. Que loucura. E aí o outro tá lá. E aí, você já almoçou? Não, ainda não. A comida tá pronta, tá na mesa. Cara, tá do Tá, lado. tô quase lá. Que loucura, né? Tira um pouco isso fora. O contato olho no olho, ver o outro, tocar no outro é essencial para nós. Por exemplo, alguns hormônios relacionados ao bem-estar, que nem como citocina, ele funciona através do abraço. Quando nós Simples, estamos né? simples. E numa família, quem que não pode dar abraço na família? É o pessoal que mora lá dentro. E quantas vezes as pessoas acordam e vão dormir e nem um abraço dão um no outro? Coisa simples,
proximidade, dividir atividades, lavar a louça juntos, fazer trabalho juntos, fazer o controle financeiro juntos, chama lá o filho, chama lá o esposo, a esposa, façam as coisas juntos, né? Toquem um no outro, sentem juntos para comer uma pipoca, se for em frente à televisão ou outro equipamento, façam alguma coisa próximos. Isso faz fazer com que a família tenha mais afinidade. O toque físico, ele vai quebrando algumas barreiras, algumas defesas que nós temos, emocionais. Sim. Quando você consegue tocar o outro, no corpo do outro, fisicamente o ombro, o braço, você vai quebrando algumas barreiras. Isso é fantástico. E nós não utilizamos isso. Então utilize, realize isso. Isso vai ajudar nessa aproximação familiar. Muito bom, muito interessante. E claro que ainda o ano 2020 não acabou, né? Nós falamos logo do início de as pessoas que não estiveram preparadas. Para falar a verdade, ninguém esteve preparado para isso. Mas daqui por diante, o que pode se esperar? Né? Estão falando aí de segunda onda, enfim, mas que se diz a respeito a você não perder o propósito da família, da unidade, do companheirismo, da afinidade. Como nos preparar de fato para o próximo ano que aí está por vir? Eu vou até... tem uma cartilha que saiu aqui no Brasil, né, com psicólogos, psiquiatras, e muitos apontam o seguinte, que a possibilidade que tem a quarta onda até. Que é isso? Quarta onda? Quarta onda, amarrado em nome de Jesus, mano. Essa quarta onda é derivada de problemas emocionais. Amarrado. Depressão, ansiedade, borderline, e aí vai. Né? Então, como é que a gente pode se preparar para as ondas que podem vir, e essa que nós estamos vivendo agora? Né? E outras questões. Novamente, eu acabo saindo do ponto, mas acabo voltando nele de novo. Né? Questões simples, básicas, relacionamentos produtivos, por exemplo, é uma maneira de você estar um pouco preparado, porque você acaba tendo suporte. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns teóricos, né, da psicologia, que dizem o seguinte, a fé, por exemplo, é um dos elementos que fazem parte, constituinte da psique humana. Então, tem aí um exercício de fé, isso é necessário. Tem aí também uma atividade produtiva, onde você possa se sentir útil. Mas, poxa, eu perdi o emprego, poxa, eu não consigo, ninguém me contrata, a concorrência está muito grande. Faça alguma coisa manual, invente alguma coisa, tenha um movimento de empreender. Essa ação, né, de você lutar pela sua vida, você ter relacionamentos, você ter aí exercícios espirituais também, se a gente for colocar aqui. Isso ajuda muito a enfrentar as crises que vêm. Porque, de repente, elas não são plenamente a resposta que você precisa. Mas elas podem te ajudar, né, a você conseguir caminhar mesmo no meio da dificuldade. Porque você sabe que está lutando, porque você sabe que não está sozinho, você sabe que pode ter esperança. Boa. E isso é necessário. Perfeito. Então, acho que finalizamos aqui, demos um checkmate da melhor maneira possível, né? Dando essas dicas para que o seu próximo ano, talvez até o final do ano agora, você possa, de fato, se reerguer na vida, independentemente do que aconteceu, levantar a cabeça e superar toda essa situação. Márcio Xará, eu quero agradecer pela participação. Passa muito rápido, eu que agradeço, né? Quando bate o papo é bom, passa muito rápido. Obrigado, sempre as portas estarão abertas para você. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, seu telefone, alguma parte de contato, para que quem quiser, de fato, te procurar e ter um pouco mais da sua atenção, do seu atendimento, vai ser muito legal. Vamos lá, ó. No Instagram é @dr.marciobassi. Eu vou até pegar o cartão aqui, porque depois de inventaram a agente eletrônico, a gente não memoriza nem o próprio número. Ó, WhatsApp, quem quiser mandar uma mensagem, é 986276788. Pode mandar mensagem, eu respondo. Tem o Facebook, toda quinta-feira até, das 6, 6h30, estou fazendo live no Facebook, que é Márcio Bassi, toda quinta-feira, trazendo questões relacionadas à saúde emocional e mental, né, para ajudar essa pandemia. Tem o canal de YouTube, que é psicólogo Márcio Bassi Farias. Se inscreve lá e, precisando, entre em contato. Uma das coisas que, só rapidinho, que eu percebi, que mexe muito com as pessoas, mexeu muito nessa pandemia, é questão emocional realmente, mental.
que elas não souberam lidar com as perdas, não souberam lidar com o sofrimento. Estamos aí caminhando para uma segunda onda. E as pessoas, muitas delas ainda não acordaram para essa necessidade. Elas procuram através de séries, né? Não sou nada contra a série, eu assisto muito, de jogos, tentar trabalhar aí o emocional. Só que esses são mecanismos de fuga. A pessoa precisa trabalhar de uma maneira concreta. Então, busque ajuda. Perfeito. Ter uma saúde emocional e mental vale a pena. Tá certo. Obrigado, Marcião. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Pegou a dica, né? Qualquer coisa, é só entrar em contato com ele e estar à sua disposição para te ajudar da melhor maneira possível, ok?